Hoje vamos conversar sobre um tema que vem ganhando cada vez mais espaço no campo da saúde, as terapias regenerativas. Essa área integrativa da medicina busca regenerar ou substituir células, tecidos e até órgãos com o objetivo de restaurar a saúde e o bem-estar dos pacientes. No 6º Simpósio de Preservação Articular e Terapias Regenerativas, realizado em Santa Maria, especialistas de todo o país discutem os avanços, desafios e inovações nessa área. Nosso convidado é o Dr. Márcio Rubim, médico ortopedista, idealizador e coordenador do simpósio, além de responsável pelo Centro de Preservação Articular, Dr. Márcio Rubim. Doutor, seja muito bem-vindo ao Ponto de Partida. Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação poder falar com vocês. Doutor, para a gente começar, por que essas terapias regenerativas vêm despertando tanto interesse na comunidade médica e até entre os pacientes? Porque é uma alternativa de tratamento quando todas as outras não surtiram efeito, né? E o mais importante, assim, são terapias que são células do próprio paciente. Então são soluções que estão no paciente, que você vai utilizar nele próprio, sem medicamento, sem efeito colateral, sem interação medicamentosa, porque o número de medicamentos que as pessoas estão tomando hoje, principalmente os pacientes idosos, é muito grande, as interações acontecem e é muito difícil de controlar as interações medicamentosas. Se você usa 2, 3, 4, 5 remédios, isso pode levar a um efeito diferente daquele remédio proposto, né? Ou para pior ou para melhor também, mas mais importante que é uma solução que vai diminuir a dor do paciente e vai tentar restaurar a lesão, né? Então, células totalmente danificadas, uma lesão medular completa, uma lesão de tendão que tem uma distância muito grande, 2, 3, 4, 5 centímetros, isso não acontece, mas em compensação, 90% das lesões que são lesões menores, elas vão ter um processo de reparação, inclusive deixando o paciente de ter que fazer uma cirurgia. Quando você pega casos agudos, lesões menores, você consegue resolver o problema. Então, quando você também utiliza em cirurgia, dependendo da região que você vai operar, por exemplo, a cartilagem, o menisco, são regiões de baixa capacidade de vascularização. Consequentemente, a capacidade de cicatrização dela é muito baixa. Então, se você coloca células nessa região, você está agregando capacidade de reparação, de cicatrização e de qualidade do tecido também. Então, ela veio suprir uma necessidade que todos nós tínhamos de ter melhores resultados. Porque as cirurgias, elas acontecem, elas vão continuar acontecendo, nos casos que vão ter indicação, mas os resultados vão ser melhores. Doutor, pensando no simpósio agora, na sequência a gente fala mais sobre a terapia regenerativa em si. O simpósio já está na 6ª edição. Quais que foram os principais avanços que o senhor observou da primeira edição até agora? Quando nós fizemos a primeira edição, nós tínhamos como o protagonista do processo de reparo o PRP, que era o plasma rico em plaquetas, que era uma concentração de plaquetas do sangue, né, da pessoa, e você separa e concentra as plaquetas. E essa concentração de plaquetas, ela tinha, todo mundo fazia de um jeito diferente. Então, além de ter só ela, não tinha uma padronização. Hoje nós temos uma estratificação de vários tipos de plaquetas. Você pode fazer rico em leucócitos, tu pode ter pobre em leucócitos, tu pode ter rico em fibrina, tu pode fazer ele líquido, pode fazer em clot, que é em coágulo. Então você já começou a aumentar, tem mais de 15 mil trabalhos científicos hoje. Os principais trabalhos são os americanos e o pessoal da Ásia, então muito trabalho chinês, coreano. Então inundou de trabalho científico e mostrando que tem várias outras formas de utilização. Então aí começou a introdução concentrado do aspirado de medula óssea, que você retira o sangue da medula com uma punção simples na crista ilíaca e você concentra as células mesenquimais, que são as células adultas responsáveis pela reparação dos tecidos. E, além disso, também começou a estudar a gordura. Então, retira-se a gordura abdominal ou da coxa, prepara aquele tecido, separa as células das gorduras. A gordura em si não é tão interessante. O que é interessante é os pericílios, que são as células que estão em volta da gordura, que nutrem os vasos que nutrem a gordura. E aí, ele é muito rico em células mesenquimais.
é 500 vezes mais rico do que propriamente a medula. E aí foi ampliando, então, utilização, usa placenta, né? Tem células, daí começou a ter células cultivadas, você consegue cultivar a célula. E ainda, agora, por último, eles estão conseguindo retirar a proteína que tem nas plaquetas. Então, essa proteína que faz o estímulo, né, como fator de crescimento, ela pode ser isolada, processada industrialmente. Então, até esse avanço está acontecendo. Não chegou ainda no Brasil, mas os estudos já estão aí e a indústria está começando a se movimentar também para tentar produzir isso. Doutor, muito dessas técnicas podem retardar a evolução de doenças que afetam as articulações. Como que isso muda? O senhor consegue dar mais detalhes sobre como que isso muda a perspectiva de tratamento para pacientes que até pouco tempo atrás tinham apenas a cirurgia como alternativa? Isso é o que mais nos deixa empolgado, porque o que acontece? Nós não tínhamos alternativas para alguns pacientes. Por exemplo, paciente que tem uma dor articular, né, digamos um joelho, uma artrose, e ele não tem condições, ou ele não poderia, por questões médicas, de operar o joelho, de fazer uma prótese. Você utilizando essas técnicas, essas substâncias, enfim, você consegue diminuir muito a dor do paciente e retardar ao máximo essa prótese. Foi feito um trabalho em Paris com o Philippe Hernigot, que é o maior pesquisador dessa área no mundo. Ele mostrou agora recentemente num trabalho no Congresso Internacional 40 anos de segmento do paciente. Imagina, ele pegou pacientes que submeteram a esse procedimento no joelho. No próprio paciente, ele tinha artrose bilateral. E aí ele usou, num joelho, ele usou aspirado de medula óssea, o outro ele fez aspirado de medula óssea embaixo do osso, o osso que nutre a cartilagem. E ele conseguiu fazer com que esses pacientes ficassem 15 anos. 80% dos pacientes ficaram 15 anos sem precisar colocar prótese. Quer dizer, isso, principalmente para o paciente do SUS, o que não tem condições, não tem acesso fácil à cirurgia, é muito importante porque dá qualidade de vida do paciente, né? Chegam pacientes que não precisaram colocar prótese porque nesse intervalo não precisou. Então, e são alternativas muito fortes, importantes para a gente solucionar problemas que os pacientes enfrentam. Doutor, o Centro de Preservação Articular trabalha com uma equipe multidisciplinar que leva em consideração hábitos e o estilo de vida do paciente. Como que essa abordagem diferenciada impacta os resultados clínicos? Quando a gente fala em medicina regenerativa, tudo tem hoje em dia, as repercussões das palavras, né, elas são positivas de um lado e negativas para o outro, porque a crítica ela existe. Então, assim, a medicina regenerativa, ela nada mais é que medicina. E a medicina, ela não consegue separar um estado clínico do paciente ruim com o seu joelho. O joelho faz parte de um processo, né? As células são alimentadas, todas as células do corpo humano recebem a mesma alimentação. Então, se você tem um paciente com uma boa qualidade clínica, uma diabetes controlada, uma obesidade que vai reduzindo a obesidade ao máximo, tu consegue preparar melhor esse paciente e a resposta clínica desse paciente e os resultados vão ser muito melhores. Então, por isso que a gente nunca aborda só a parte articular. A gente sempre aborda, sim, claro, a consequência é a articulação, mas a causa é multifatorial. O paciente que tem dor no joelho e deixa de caminhar, ele começa a engordar. Engordando, ele vai ter inflamação crônica. Essa inflamação crônica leva a alterações a nível intestinal, enfim, todo um processo. Então, a gente aborda a questão ortopédica, né, propriamente dita na consequência, mas também a gente leva esse paciente a procurar uma boa nutrição, rica em proteína, pobre em açúcar, que é menos inflamatória, né, ganhar massa muscular para poder ter uma musculatura que ajude ele a diminuir a dor e também suportar a carga. A gente investe na questão da fisioterapia, de corrigir as alterações posturais, que isso se levou ao longo do tempo, os encurtamentos, as fraquezas,
que vão desequilibrar o corpo e aumentar a dor do paciente. Então a gente vai agindo em todas as causas. E a parte clínica, então tem uma médica clínica também que vai ajudar o paciente a controlar metabolicamente, né, corrigir a questão hormonal, a questão da diabetes, auxiliar ele a diminuir o peso, que vai ajudar ele a manter esse resultado que a gente conseguir por mais tempo, porque de nada adianta você fazer um procedimento no joelho, né, ou no ombro, no quadril, diminuir a dor do paciente e isso logo volta. Então, se ele faz todo o tratamento completo e você aborda todas as causas envolvidas, o resultado é maior, por mais tempo. Doutor, o simpósio de preservação articular e terapias degenerativas acontece nos dias 10 e 11 de outubro, uma sexta-feira e um sábado, e tem uma programação recheada. Como que quem está nos ouvindo pode participar? É só entrar no site marciorubim.com.br e ali está a programação toda descrita e é só se inscrever pelo site mesmo. Todas as pessoas da área da saúde que estão interessadas podem participar. Não é um simpósio exclusivo de médicos. Tanto é porque a gente vai abordar questões de nutrição, de fisioterapia, de postura, de fáscias, de encurtamentos. Nós vamos falar de neuromodulação, que é uma capacidade de diminuir a dor através da modulação da parte neural. A gente vai falar bastante de questões neurológicas. Vai ser muito interessante para médicos da área da neurologia ou fisioterapeutas que trabalham na área da neurologia, porque vai ter bastante avanço nessa área, mostrando tratamentos de doenças neurodegenerativas e de lesões de medula, lesões de nervo aguda. Isso é uma coisa que agora está em moda, porque no Rio de Janeiro, uma colega nossa de trabalho, né, uma pesquisadora, está desenvolvendo uma proteína, isolou uma proteína que auxilia os lesados medulares à regeneração da medula. Então, é um caminho que está sendo trilhado com entusiasmo, né, com seriedade, mas vai ter essa abordagem multidisciplinar. Doutor, muito obrigado por ter topado o convite para nos explicar mais como que funciona a medicina regenerativa e parabéns por essa iniciativa que coloca Santa Maria no centro do debate científico sobre o tema. Muito obrigado. Obrigado a vocês e também só queria relembrar que dia 9 e 10 nós também vamos aproveitar o Matheus Barcelos, que é um médico de São Paulo, e nós vamos fazer um curso de ultrassom prático, mostrando as técnicas de injeção e também de diagnóstico musculoesquelético. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.